O evangelho deste domingo, 27 de janeiro de 2019, é uma cacetada na cabeça do cristianismo e um empurrão no coração dos ditos cristãos e ditas cristãs. Se levado a sério, este evangelho destrói a maioria das igrejas que está aí, tanto no campo dito evangélico, como no campo dito católico. É um evangelho radical, é revolucionário. Curta aqui o nosso canal, os nossos vídeos, ative o sininho para receber as novidades, comente com civilidade, porque do contrário, os seus comentários não serão publicados, compartilhe os vídeos e visite o cartasproféticas.org/colabore e dê o seu reforço para essa educação cidadã que todos nós merecemos ter na análise dos fatos com um pano de fundo de justiça ética para a humanidade. O evangelho, então, deste 27 de janeiro de 2019 é o de São Lucas, capítulo 1, do 1º ao 4º versículo, e depois pula para o 16º, terminando no 21º versículo. Este evangelho apresenta Jesus numa capelinha de interior, uma capelinha humilde, chamada sinagoga, era a capela dos judeus, lá numa cidadezinha, num povoado pequeníssimo, onde ele nasceu e se criou, que é Nazaré, que é na região da Galileia. Essencialmente pobre. E foi lá que ele proclamou a sua plataforma como Messias. O seu projeto, o projeto do reino de Deus, com linhas claríssimas, que se entendidas por todos nós hoje, modificaria o nosso cristianismo piegas, o nosso cristianismo traidor do projeto de Jesus, o nosso cristianismo dominado pela ideologia dominante, dominado pela ideologia dos poderosos, o nosso cristianismo que rompe com o sentido do batizado, o nosso cristianismo de altar, o nosso cristianismo de milagrismos, o nosso cristianismo de adesão aos dominadores da sociedade, da economia desse mundo. Jesus entrou num ambiente humilde e na hora da leitura dos textos, na época não tinha o evangelho, ele era o evangelho, ele pediu o livro de Isaías, onde estava escrito o livro de Isaías, capítulo 61, versículo 62, na verdade, 3 textos aqui juntos, num só, onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. E enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos, e proclamar um ano de graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Então, na verdade, nós temos aqui uns 4 pontos do projeto do reino de Deus que Jesus vinha assimilar e que são o nosso projeto. Cabe-me dizer antes que ele leu em Isaías e tornou o evangelho de Lucas também, o evangelho da nossa fé, exatamente: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor que está sobre Jesus, que o movia a agir, se movimentar, a contatar, a articular, a se relacionar com os pobres na sua situação mais empobrecida e explorada, é o mesmo Espírito que ele recebeu por ocasião do batizado. É o mesmo Espírito que soprou
sobre os escravos miseráveis do Egito, fazendo os escravos arrancarem as correntes e marcharem em direção à terra prometida. O mesmo Espírito, aquele sobre quem Moisés ouve, e Deus que se manifesta na sarça ardente, diz: ouvi o clamor do meu povo. Jesus se reveste deste Espírito. Não foi nem uma ascensão pentecostal, nem um alarido, nem a farsa das línguas estranhas, nem aquele momento emocional de preparação para o grande golpe do dízimo. Nada disso. Barulheira, ruídos, aleluia, nada disso. Jesus tomou o livro de Isaías, leu e depois disse: hoje isto se cumpre em mim. Primeiro ponto, então: anunciar uma boa notícia aos pobres e proclamar a libertação aos presos. Projeto de Jesus tem direção. Projeto de Jesus se objetiva a um lugar. O lugar onde estão os pobres, o lugar que faz os pobres serem pobres. O lugar da classe dominada. Como diz o grande teólogo Leonardo Boff, dos lascados, que não são pobres porque são incorporados pelo demônio, mas são pobres porque são explorados, são injustiçados. E é a eles que Jesus promete que o Espírito o conduz para anunciar a boa notícia, o Evangelho, a boa nova aos pobres e proclamar a libertação aos oprimidos. Isso tem enorme repercussão ao lado de outras expressões como levar os cegos à recuperação da vista, como anunciar a boa notícia aos pobres, no sentido de que eles assumam a sua condição de pobres e se libertem da cegueira, se libertem da opressão que toma conta subjetivamente das pessoas e se levantem por eles mesmos. Aí vale a pena a gente dizer, antes de concluir, vale a pena a gente dizer que esta libertação anunciada por Jesus, o anúncio do Evangelho aos pobres, aos cegos, aos presos, tem o sentido de libertar o pobre por dentro, para que ele não seja mais alvo de enganação, manipulação. Ele não seja mais objeto de mentiras, dizendo que ele é pobre porque ele não é meritocrata, porque ele não se esforça. Tirar o pobre da cadeia, da prisão, é tirar o pobre desta ideologia dominante que o faz acreditar que ele tem que ser pobre porque ele foi destinado a ser pobre, como disse Max Weber. Este evangelho da libertação, para proclamar a libertação, abrir os olhos dos cegos, derrubar as grades das prisões, as correntes das prisões, e fazer com que os pobres se libertem sendo sujeitos da história. Isso para nós aqui no Brasil, na América Latina, tem um significado enorme. Daria alguns exemplos, mas não de caráter partidário, mas para identificar o projeto, como ele se manifesta, ou os dois projetos que aí atuam na sociedade. Eu sentia muita tristeza quando via pobres, negros e negras, jovens no tempo da campanha eleitoral, divulgando Aécio, pedindo para votar em Aécio. São pobres totalmente dominados por essa coisa satânica da classe dominante, que se tornam cegos, até arrogantes, petulantes, donos da verdade. E também sofri tremenda tristeza quando, em 2018, eu vi carroças, eu vi carros perdendo os pedaços, identificando que ali, na sua condução, iam trabalhadores muito humildes e tremendamente explorados,
com as plaquinhas. Bolsonaro, presidente. São pobres dominados pela ideologia dominante, pela ideologia opressora, desumana, descaridosa, que vem através da mídia, vem através da pregação de pastores, de pastoras, que fazem Jesus até subir em goiabeira, que vem através das sessões intermináveis de orações, retiros para manipular e emocionar as pessoas, vem através de notícias mentirosas, fake news, muitos artifícios para enganar as pessoas, os pobres que precisam ser libertos. É preciso ir de casa em casa. É preciso conversar de pobre em pobre, trabalhador em trabalhador, trabalhador em trabalhadora, para libertá-los com a mensagem de Jesus, do Espírito que também está sobre nós. Não para nos fazer escravos, fanáticos, alaridentos, barulhentos, produtores de ruídos, que ficam ali, que não levam a lugar nenhum, que fazem as pessoas saírem insatisfeitas com o seu egoísmo, com a sua alienação, com a sua estupidez em direção a um mundo escravizado. Este evangelho de domingo, finalmente Jesus diz que vinha anunciar um ano aceitável, um ano da graça de nosso Senhor, um ano em que Deus atuaria determinantemente para libertar continuamente, e não só num ano, não só num evento, para que os pobres não fossem mais pobres miseráveis, mas se levantassem em busca e na construção da dignidade social e coletiva. Este ano aceitável é uma figura já trazida do Velho Testamento, está lá em Deuteronômio, está em Levítico, que primeiro era de 7 anos, um ano que as dívidas todas eram perdoadas, as terras eram entregues, os presos eram libertos, as punições não aconteciam mais, e depois isso era para um ano, depois era para ser de 25 anos, depois de 50 anos, Jesus propunha para que fosse para sempre. Isso é fundamental para nós. Uma das tragédias do Brasil, por exemplo, é quando se fez grandes campanhas para derrubar a ditadura, para derrubar o Collor de Mello, e depois pela Constituinte e tal. Aí quando as pessoas pensavam que já estava tudo bom, tudo liberto, todo mundo foi para casa e não se libertou da dominação que está por dentro do povo, por dentro dos pobres. É isso que nós temos que resgatar, meu irmão e minha irmã. Esta libertação de Jesus que tem que tomar conta de nós. O Espírito que estava sobre ele é o mesmo que nos move hoje. E infelizmente, inclusive, até em momento de muita dor, muita decepção para muita gente que se enganou. Mas de muita denúncia também para os enganadores. O Evangelho da libertação, do Espírito do Senhor que está sobre Jesus e está sobre nós. Nos torna membros deste Jesus que nos convida a nos libertarmos a cada momento. E eu estou aqui à disposição. Quando quiserem me ligar, quiserem colocar aqui seus e-mails, se não quiserem que eu publique, eu não publicarei, para contatarmos esse grande projeto de libertação do povo, dos pobres. Porque dos ricos, do 1% para baixo, todos são pobres. Mesmo que alguns pensem que não. Deus nos abençoe, viu? Deus nos abençoe para que nos tomemos desse mesmo espírito libertador, esse espírito que derruba a cegueira, esse espírito que derruba as grades, escravizam e que aprisionam, esse espírito que nos dá o ano aceitável do Senhor, sempre e para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que ninguém solte a mão de ninguém.